Senhor presidente, colegas parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, há uma semana, na terça-feira passada, eu ocupei essa tribuna para o primeiro de muitos pronunciamentos que pretendo fazer a partir de agora, de 7 em 7 dias, para denunciar, desmascarar, criticar e lamentar o desgoverno que assola e castiga o nosso Estado desde 2011. Como promessa é diva e palavra empenhada não volta atrás, aqui estou. Hoje, num cenário sui generis, caricato, típico desses tempos confusos e difíceis que vivemos no Tocantins. E a propósito disso, senhor presidente, o Jornal do Tocantins de hoje traz uma matéria com uma entrevista ao cantor Rick, que é o secretário de Promoção Cultural do nosso Estado. O primeiro parágrafo da matéria, ele traz um retrato pronto e acabado do quadro confuso a que me refiro no discurso. Diz a matéria: a Secretaria Estadual de Cultura foi extinta. A Fundação Cultural do Tocantins não tem presidente. O cargo de diretor de cultura está vago. A pasta de Educação e Cultura mudou de gestão. E a última Feira Internacional Literária do Tocantins, a FLIT, foi cancelada por falta de orçamento do governo do Estado. E o governo nomeia um secretário de Promoção Cultural. É o retrato pronto, perfeito e acabado da realidade do desgoverno que o Estado vive nesses dias. Isso, senhor presidente, porque ao invés de nós termos dois governadores, o de direito, Siqueira Campos, e o de fato, Eduardo, seu filho querido e amado, o Tocantins tem hoje um terceiro mandatário, o nosso presidente Sandoval Cardoso, que foi chamado às pressas para sentar na cadeira, já que o primeiro entrou de férias. O segundo, legalmente, não pode ocupar o espaço. E o vice, que seria o substituto natural, passeia em terras chinesas em mais um de seus intermináveis périplos internacionais, promovido por essa desastrosa administração. É ou não é uma confusão dos diabos? Uma caricatura burlesca, ridícula, de um Tocantins sem eira, sem beira, envergonhado e maltratado? É claro que é. Hoje, agora, tudo no Tocantins, relacionado ao desgoverno atual, começa e acaba em confusão, em desordem, em perturbação, em embaraço e, consequentemente, em escândalos. São muitos, são vários os escândalos que por aqui pipocam dia sim e no outro também. E um dos maiores e dos mais graves é o escândalo do IGPREV. Assaltado em milhões e milhões de reais, 153 milhões, dizem uns, quase 500 garantem outros, perto de 1 bilhão é o que prevêem agora alguns especialistas. Mas isso é história para boi dormir, conversa mole da oposição, podem dizer os defensores eternos e fiéis do desgoverno de Siqueira Eduardo Campos. A resposta é simples, porque a acusação é indefensável. Não fomos nós da oposição que descobrimos a falcatrua e denunciamos o escândalo. Foi a Polícia Federal, foi o Ministério Público, foi a Previdência Social, foi o Tribunal de Contas do Estado, foi o Banco Central. E não fomos nós também que, em menos de um ano, substituímos 3 vezes o presidente do IGPREV, numa clara e indisfarçável prova de que ali, no intramuros do Instituto de Gestão Previdenciária, a podridão não represava mais o mau cheiro. O escândalo nacionalizou-se, federalizou-se e tornou-se uma ferida aberta, um câncer incurável, uma chaga que não se fecha e envergonha todos os tocantinenses de bem. O que se sabe, o que se prova, é que os gestores do IGPREV aplicaram milhões de reais do dinheiro guardado para a aposentadoria dos nossos servidores públicos em fundos podres, criminosos, desarticulados e desmantelados pela Polícia Federal na já famosa Operação Miqueias. O que se sabe também, e o que se prova sem qualquer margem de dúvida, é que na época do ocorrido, o presidente do Conselho de Administração do IGPREV, responsável direto por zelar e por cuidar dos recursos previdenciários que ali são guardados, era então o secretário Eduardo Siqueira Campos, o filho dileto do governador de direito, o governador de fato do Tocantins, o homem que ontem e até hoje dita e ordena as políticas administrativas e financeiras do Estado. Sabe-se ainda que o IGPREV deu carta branca à Diferencial,
uma corretora de títulos e valores imobiliários, para gerir cerca de 150 milhões de reais do seu fundo previdenciário. E esta corretora foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central. Senhor presidente. Deputado, Vossa Excelência tem mais 2 minutos para concluir o discurso. Obrigado, senhor presidente. Que essa corretora foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central sobre a acusação de fazer operações fora do padrão do mercado. Sabe-se mais, muito mais. Sabe-se que em seus relatórios a Polícia Federal acusou o governo e algumas prefeituras de estarem intimamente ligados à quadrilha que desviou o dinheiro do GEPREV. Sabe-se que foram feitas aplicações milionárias na empresa de um doleiro criminoso. Sabe-se que o Instituto transformou-se, sem saber, em dono de 7 restaurantes no Rio, São Paulo e em Brasília. Sabe-se que foram criados fundos com o único objetivo de receber investimentos daqui. E sabe-se que, ilegalmente, imoralmente, o governo vem utilizando o dinheiro do GEPREV em ações que não dizem respeito ao Instituto. Sabe-se também que quem tirou a máscara foi o secretário do Ministério da Previdência Social, Leonardo Rolim, que o GEPREV já perdeu definitivamente 153 milhões de reais e não há como recuperar esse dinheiro. E, finalmente, se sabe, porque está no estatuto da empresa, que a competência para aprovar as aplicações desastrosas do GEPREV cabia ao então presidente do Conselho de Administração, o senhor Eduardo Siqueira Campos, na época secretário de Estado. E ele, assim, o fez em várias e repetidas oportunidades, como consta nas atas das reuniões que comandou. Mas não se sabe ainda, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o tamanho exato do prejuízo, do buraco cavado em cima das aposentadorias presentes e futuras de 55 mil servidores públicos deste Estado. 153 milhões de reais já são claramente expostos porque perdidos. Fala-se, no entanto, em 500 milhões de reais, ou em 1 bilhão de reais, segundo o empresário e consultor financeiro Oswaldo Durais, que chegou a esta conta astronômica, ao lembrar que muitos títulos de crédito ainda irão vencer e certamente não poderão ser resgatados. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, ilustre presidente dessa casa, sabe-se muito mais ainda, não se sabe tudo. E não se sabe tudo, senhores parlamentares, porque essa casa ainda não se debruçou como deveria sobre este escândalo tão grande, tão grave, tão comprometedor e ameaçador. Por questões regimentais que precisam ser revistas, reavaliadas, a CPI que se pediu aqui para o IGEPREV só pode ser criada e instalada quando a CPI da Celtins for concluída, já que a nossa lei não permite a existência de mais de 2 CPIs ao mesmo tempo. Como aprovo e apoio toda e qualquer CPI que se instale aqui para averiguar, fiscalizar e denunciar o desgoverno atual, até mesmo a CPI da Saneatins, prestes a ser instalada, mesmo com a estranhíssima presença de um investigado sendo investigador, espero que sejamos rápidos, sejamos práticos e, no mais curto espaço de tempo, criemos as condições necessárias e imprescindíveis para desvendar e tornar público o escândalo do GEPREV, que representa a falência e a imoralidade do desgoverno de Siqueira Eduardo Campos. É o que Tocantins quer. Muito obrigado, senhor presidente.